Olá! Nesta aula, a gente vai fazer uma revisão bem rápida de alguns conceitos básicos de arquitetura de computadores que vão ser importantes para o nosso curso. Bom, vamos começar a olhar como é a organização de um computador. Um computador tem uma memória, que é o elemento no qual o programa está armazenado. O programa que a gente quer executar vai estar armazenado na memória. A gente também tem a CPU, que é responsável pela execução desse programa. E a CPU, ela é dividida em unidades de controle e unidades de dados, que a gente vai falar mais adiante. Além disso, o computador ele tem que ter uma interface com o mundo externo, que a gente chama de interface de entrada e saída. Para executar um programa nesse computador, a gente segue um ciclo de instrução. Esse ciclo de instrução é coordenado pela unidade de controle. Então, o programa está na memória, ele vai ter que ser executado na CPU e quem vai coordenar isso vai ser a unidade de controle. Então, vamos ver agora, de forma bem simplificada, como que é um ciclo de instrução. O primeiro passo desse ciclo é a busca da instrução na memória. Então, a instrução vai ser buscada lá na memória e vai ser armazenada na CPU. O segundo passo é o passo de decodificação. Ele vai ler a instrução, a unidade de controle vai ler a instrução e vai decodificar, ou seja, vai verificar o que essa instrução tem que fazer. E aí, depois que é verificado o que a instrução tem que fazer, a gente vai para o último passo, que é o de execução da instrução. Quem vai executar a instrução? Vai ser a unidade de dados. E aí, depois que executar essa instrução, volta para o início do ciclo. Ele vai buscar a instrução, decodificar e executar, e assim sucessivamente. É um ciclo que fica contínuo na CPU. Lógico, aqui eu falei sobre esse ciclo de forma muito simplificada. No curso de arquitetura de computadores, a gente vê isso de forma muito mais detalhada. Mas aqui é só para a gente ter uma ideia bem geral de como é o ciclo de instrução numa CPU. Vamos falar agora um pouco com mais detalhes o que tem dentro de uma unidade de dados. A unidade de dados tem uma unidade lógica e aritmética, que faz as operações, que executa as operações. Tem os registradores, e eles vão ser muito importantes para a gente quando a gente for falar sobre processos. Esses registradores, eles servem para armazenar valores. Armazenar valores que vão ser usados para executar as instruções. Esses registradores podem ser de diferentes tipos. A gente pode falar que esses registradores são de uso geral. Então, a gente tem registradores de uso geral que são utilizados para armazenar os resultados de operações. Por exemplo, você quer somar dois números. Então, antes de somar dois números, você pega esses dois números da memória, bota nos registradores e soma esses números. Então, esses são registradores de uso geral. São utilizados para pegar os valores lá da memória e fazer alguma operação com esses valores. E também tem os registradores especiais. Os registradores especiais, a gente vai ver, eles são utilizados para controlar a execução do meu programa. Então, a gente tem diferentes registradores especiais, a gente vai ver alguns exemplos, né? Mas são registradores que servem para controlar a execução do meu programa. Vamos ver alguns registradores especiais. A gente tem o contador de programa, que a gente chama de PC. A gente tem o registrador de instrução, que a gente chama de IR. Vamos olhar direitinho para que servem
esses registradores. Então a gente tem esse exemplo bem simples, que tem um programa que está armazenado na memória, ou seja, as instruções dele estão na memória, e cada instrução está armazenada num endereço diferente. Então, para acessar cada uma dessas instruções, eu preciso acessar pelo seu endereço na memória. E aí, a gente tem o PC, que ele está armazenando o endereço da próxima instrução, e a gente tem o IR, que está armazenando o endereço da instrução atual, a instrução que deve ser decodificada e depois executada. Então, nesse caso, o IR está armazenando a instrução número 1, que é a instrução que está no endereço 80. Essa instrução vai ser executada e aí a CPU vai pegar a próxima instrução para executar. Como que ela vai fazer isso? Ela vai olhar para o conteúdo do PC e vai ver que a próxima instrução a executar é a instrução 2. Então ele vai armazenar no IR a instrução 2 e no PC a próxima instrução, que é a instrução 3. Vai armazenar o endereço da próxima instrução, que é o endereço 88. Mas vamos supor que a instrução 2 cause algum desvio. Então, por exemplo, na implementação de um if. Na implementação de um if, pode ser que o programa não execute de forma linear 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele precisa fazer algum desvio, por exemplo, na instrução 2 para a instrução 5. Então, se esse desvio for necessário, o conteúdo do PC é atualizado. Então, por exemplo, ali, ele não tem mais 88, ele tem 96 para poder implementar esse desvio. E o registrador que permite que sejam armazenados estados para poder verificar se é necessário fazer um desvio ou não, é o registrador PSW. Esse registrador é mais um exemplo de registrador de uso especial. Bom, então esse desvio foi registrado lá no PC e a próxima instrução a ser executada vai ser a instrução no endereço 96. E aí, com isso, no IR fica a instrução 5 e no PC a próxima instrução, que é a instrução 6, no caso, no endereço 100. Então, é esse exemplo que mostra a utilidade dos registradores PC e IR. Algo que tem que ficar bem claro aqui é que no nosso curso, se a gente não falar o contrário, a gente sempre assume que tem uma CPU e essa CPU tem apenas um núcleo. É isso que a gente vai assumir. A gente pode ter exemplos que tem múltiplas CPUs, múltiplos núcleos, mas aí eu vou deixar isso explícito. Se eu não falar nada, a gente vai assumir que tem uma CPU e um núcleo. Vamos assumir o caso bem básico mesmo para facilitar a explicação. Vamos ver agora como que um programa está na memória, como ele é dividido dentro da memória. A gente tem a parte de código, que é a região desse programa na memória, que vai armazenar o seu código. Então é uma região que tem as instruções todas necessárias para executar esse programa. A gente tem a região de dados, que tem as variáveis globais, variáveis estáticas e outras variáveis que são criadas no início da execução daquele programa. A gente tem o heap, que ele é alocado para variáveis dinâmicas, né, para espaços dinâmicos. Né? Você tem um vetor que foi alocado com malloc, por exemplo, e aí a gente pede para o sistema operacional mais ou menos memória. Então, essas variáveis alocadas por alocação dinâmica, elas vão estar no heap. Então, o heap é uma estrutura que ela vai crescer ou diminuir. Por isso que tem essa setinha para baixo. E tem a pilha de execução. A pilha de execução é utilizada para armazenar variáveis locais de funções e também com a pilha a gente consegue fazer chamadas aninhadas de função. Consegue fazer uma função, chamar outra, chamar outra, chamar outra e essas chamadas vão fazendo a pilha ficar maior.
Então, quanto mais função você chama dentro da outra, mais a pilha sobe. Então, por isso que tem essa setinha para cima, que é dizendo que a pilha pode subir. Então, o heap e a pilha são regiões dinâmicas, são regiões que vão crescendo e diminuindo ao longo da execução do nosso programa. Vamos ver um exemplo de uso da pilha de forma bem simplificada. Lógico que tem estruturas bem mais detalhadas, tem explicações bem mais detalhadas numa aula de arquitetura de computadores, por exemplo, mas aqui é só para a gente ver, para a gente ter um sentimento de como a pilha é utilizada. Bom, então a gente tem lá o nosso programa, em C, tem a função main. Nessa função main, ele chama uma função multi. Essa função multi vai pegar o valor recebido lá da função main, vai chamar uma função soma, vai somar esses valores e vai multiplicar por 2. Algo bem simples, só para exemplificar o uso da pilha. Essa função soma, por sua vez, vai receber A e B e vai somar A e B e vai retornar o valor. Algo bem simples. Bom, então, lá na função main, quando ela começa a sua execução, ela tem a variável local dela, que é esse n, lá na memória. Esse n vai ficar na memória, vai ser empilhado na memória. Tá? Então esse númerozinho lá vai ficar lá na memória, que foi armazenado na variável n. E aí, na próxima linha, ele vai executar a função multi, ele vai chamar a função multi. Quando ele chama a função multi, ele passa o argumento n para a função multi. Esse argumento vai ser armazenado na variável m lá da função. Tá? Então, lá no argumento da função multi, ela tem essa variável m e já é uma variável local dela. Então, ela vai ficar armazenada lá na memória. Aqui, esse valor 5 vai ficar lá no endereço reservado para a variável n. Bom, e agora, na próxima linha, tem a variável r, que vai ser declarada, e ela vai ter o valor 0 e também vai estar na pilha. E aí, esse valor 0 fica armazenado lá na memória. Bom, então agora, como próximo passo, a função soma vai ser chamada. A função soma sendo chamada, ela vai ser empilhada na pilha. Vocês podem ver que agora a gente tinha a função m lá embaixo, depois a função multi, com as suas variáveis locais, depois a função soma, com as variáveis a e b locais, que são os valores que foram passados pela função multi. Então, a gente pode ver esses valores ali armazenados na memória. São as variáveis locais da função soma. Aí, na próxima linha, a função soma tem a variável s, que é declarada, e ela vai ficar armazenada lá na memória também, com o valor 0. E aí, nessa próxima linha, a gente vai somar A com B, e aí vai armazenar o resultado 10 no espaço reservado da variável s. Após isso, a função soma vai retornar. Quando a função retorna, as suas variáveis são desempilhadas. Ela não está mais agora na pilha, porque ela foi finalizada, a função foi finalizada. E após o retorno da função e a multiplicação por 2, vai ter lá na variável r o valor 20 armazenado. Mesma coisa, a função multi vai retornar. Quando a função multi retornar, ela vai ser desempilhada também. E vai ficar lá na pilha só a variável local da função main, que é a variável n. Eventualmente, a função main vai retornar e a pilha está vazia. Lógico, ela está vazia aqui para o nosso exemplo bem simples, que tem outras informações que vão estar na pilha para a execução deste programa. A gente pode falar também de outros registradores especiais, como por exemplo, o ponteiro de topo de pilha, que a gente chama de SP. Esse registrador ele vai apontar para o topo da pilha, lá do meu programa. Outro registrador especial também, quem já falou, quando a gente falou lá sobre desvios, é o PSW. O PSW
ele vai armazenar os bits de condição para fazer esses desvios, informações de controle, de modo de execução. Essa informação de modo de execução vai ser bem importante para a gente mais para frente. Então, é só um outro exemplo de registrador especial. Então, se a gente for falar sobre os registradores, né, os registradores eles fazem parte do estado da aplicação. Aqui eu estou chamando de aplicação, tá? Mas depois a gente vai ver que o nome mais correto é processo, tá? Mas quando a gente for mencionar processo, na próxima aula, a gente usa o nome mais correto. Bom, então, esses registradores fazem parte do estado. Então, porque a gente precisa dela, porque para executar a próxima instrução, a gente tem que ter o valor do PC. Para fazer um desvio, a gente tem que verificar o PSW. Então, eles fazem parte do estado da minha aplicação. Bom, mas aí uma pergunta. Como fica a multiprogramação? Na multiprogramação, diversos programas estarão na memória, como a gente já falou. E esses programas vão alternar o uso da CPU. Em um determinado momento vai ter um programa, esse programa depois vai ser retirado da CPU, vai ser colocado outro programa, e eles vão ficar revezando o uso da CPU. Só que cada programa tem seu próprio estado nos registradores. Então, por exemplo, o programa 1, em um determinado momento, precisa do valor X no PC. O programa 2 precisa do valor Y lá no PC. Só que a CPU só possui um registrador de cada tipo. Ela tem um PC, um IR, um SP. Se tem vários programas utilizando, como que isso é gerenciado? Como gerenciar essa troca de programas? A resposta nisso está na abstração de processos, que é um conceito que a gente vai ver na próxima aula. E a ideia é que o sistema operacional ele vai virtualizar esses registradores. Ele vai virtualizar para que cada aplicação acredite que tem aquele registrador só para ela. Mas na verdade não. Na verdade, elas estão compartilhando os registradores da CPU. Isso vai ficar mais claro quando a gente for falar sobre processos. Bom, então aqui nesta aula, a gente fez uma revisão muito breve sobre a arquitetura de computadores, de alguns conceitos que vão ser importantes para a gente. A gente falou, por exemplo, sobre a unidade de controle e o ciclo de instrução, falou sobre a unidade de dados e registradores, falou como que um programa está na memória, né? Como que a partir dos registradores PC e IR esse programa é executado. Então a gente deu uma visão bem geral, que vai ser importante para o nosso curso. E nas próximas aulas, a gente vai ver detalhes de como que um sistema operacional funciona.